fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 20, versículos 2 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor Jesus nos mostra que, mais uma vez, o privilégio, eu vou colocar essa palavra como privilégio dado por nosso Senhor Jesus Cristo a uma mulher, para que ela fosse a primeira criatura a ver, a perceber e a saber que o corpo de Jesus não se encontrava mais lá no túmulo, porque, segundo a palavra, ela levantou de madrugada, aquela preocupação. Ela foi lá no túmulo visitar o túmulo do Senhor, e chegando lá, ela foi surpreendida porque não encontrou mais o corpo de Jesus lá na sepultura, ou seja, lá no túmulo, porque colocaram uma pedra, tiraram aquela pedra, romperam a pedra e o corpo não estava lá. Ela, muito assustada, volta correndo e narra o que presenciou a Pedro e João, que era o discípulo que Jesus mais amava. Aí a gente fica a se perguntar: mas Jesus então ele faz escolhas de pessoas, ama um mais que outro? Não é essa a questão. A questão é que João, ele sempre foi aquele discípulo mais apegado com Jesus, aquele discípulo que mais ouvia e que mais colocava em prática as palavras de Jesus e o mais obediente a Jesus. Por isso está aí a razão da palavra dizer o discípulo que Jesus mais amava. Mas ele amava todos, ele ama a mim, ele ama você. O pecador, por mais pecador que seja, ele ama com um amor incondicional, porque ele não faz diferença entre as pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. E na questão de hoje do Evangelho, os dois correram, e aquele que Jesus mais amava chegou primeiro, mas não entrou. Pedro, que veio logo atrás, entrou. E aí ele viu o que havia acontecido e constatou realmente que o corpo de Jesus não estava mais lá, como João também, em seguida entrou e presenciou e viu que tudo que estava vendo era verdade. Portanto, meus amados irmãos, o nosso Mestre Jesus, ele ressuscitou. Nesse clima de Natal, Natal é
um espírito natalino que nós da fé católica invoquemos. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aí hoje vem a ressurreição do Senhor. Veja bem, Natal foi anteontem, dia 25, ontem 26, hoje 27, a palavra hoje está nos falando da ressurreição do Senhor. Por quê? Porque assim como ele nasceu, todo mundo que nasce, as plantas, tudo que nasce, um dia ela voltará para a sua origem, de onde ela veio. Assim como o Pai, como Jesus Cristo, o Filho, então, nesse dia, Jesus ressuscitou, voltando para o seu lugar de origem, voltando para o Pai. Então essa é a realidade. Porque às vezes a gente fica a pensar, eu mesmo às vezes fiquei a pensar, mas o clima de Natal daqui a pouco está falando sobre a ressurreição. A verdade é essa, que a gente nasce, não nascemos? Nascemos e não sabemos que um dia, tudo que nós temos de certeza na nossa vida é que um dia nós vamos partir, que nós vamos morrer. Então, neste dia que nós morrer, nós voltaremos para o nosso lugar de origem. Aí lá teremos o nosso salário de acordo com nossas obras, porque do julgamento do Senhor ninguém escapará, embora o julgamento dele seja manso, calmo, leve, porque ele é manso e humilde de coração. Agora, tudo vai depender de nossas obras. Nós podemos ser os maiores pecadores deste mundo, desde que antes de nossa morte, nós se reconcilie com Deus e nós peçamos perdão verdadeiramente de nossos pecados, a misericórdia do Senhor chegará a nós. Amados irmãos, um ótimo dia para todos e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,